Ciclistas são bombardeados todo dia com anúncios e ofertas de bikes baratas, bikes entre 700 e R$ 1.000. Eu vou pontuar alguns comentários aqui que eu adquiri ao longo desses 20 anos que você precisa saber. Você que está entrando no ciclismo, está começando agora, é preciso saber antes de comprar a sua primeira bicicleta. Eu indico bike barata aqui no canal, porque de fato as pessoas compram aquilo que elas podem e não aquilo que elas desejam, né? De fato eu queria uma Specialized e hoje eu tenho um Absolute. Então, de maneira geral, as pessoas compram aquilo que elas podem e não aquilo que elas desejam. Mas antes de comprar é preciso você saber dessas informações importantes que vão transformar a sua opinião e a sua forma de ver as coisas ou mesmo a sua experiência com a bicicleta. Então, antes de você comprar a sua primeira bicicleta, pagar barato e achar que fez um bom negócio, é preciso você saber de algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo, mas que lojas e anunciantes vão me odiar por isso. Primeiro ponto é você saber que não existe almoço grátis. Esses caras vendem essas bikes abaixo de R$ 1.000, mas eles têm lucro, pessoal. Eles têm bastante lucro. O motivo deles conseguirem vender essas bikes bem baratinhas, porque eles reduzem ao máximo o custo de aquisição dessas peças, né? Então muitas peças você vai ter que trocar ao longo de um período, né? Esse período que vai determinar é a forma que você anda, a quantidade que você anda, né? O tipo de lugar que você anda. Então normalmente os componentes, em especial passadores de marcha, é o que mais apresenta defeito, meus amigos. É o que mais apresenta desgaste prematuro. Então, se você adquirir uma bike barata, os componentes de trocas de marcha realmente são frágeis, não são legais. Bikes baratas bem equipadas com componentes importados, principalmente Yamaha, meu amigo. Se você vê um componente da marca Yamaha, corra longe. Normalmente são bem frágeis e você vai ter que trocar um curto espaço de tempo. Então se você for comprar essas bikes baratas que aparecem a todo momento para você, é preciso selecionar trocadores de câmbios mais resistentes. Mesmo porque se você economizar naquilo, você vai ter que trocar posteriormente, então vai gastar duas vezes. Então, componentes de troca de marcha é aquilo que mais dá dor de cabeça nessas bikes de entrada. E o que eu julgo mais confiável são marcas da Shimano, Microshift e SRAM. Esse aqui é um componente da Absolute, é o mesmo padrão da L2 e eu julgo confiável, né? Estou usando há mais de 2.000 km e não apresentou defeito por enquanto. Outro ponto que você precisa saber é que 99% dessas bikes de entrada, essas bikes baratas, elas vêm com cockpit de aço. Na verdade, a mesa é em alumínio, mas o guidão normalmente são guidão de aço. Ele é um pouco pesado, é resistente, mas é um pouco pesado. O mais interessante é o guidão em alumínio. Então, você pagando a bike mais barata, você vai levar para casa 99%. Você vai levar para casa um guidão de aço, né? E posteriormente, quando você começar a tomar gosto pela bicicleta, você vai querer um guidão em alumínio. Então, você vai gastar duas vezes. Outro ponto que você precisa saber é sobre a suspensão. Essas suspensões que vêm nessas bicicletas de entrada básica abaixo de R$ 1.000, normalmente são suspensões produzidas em aço carbono, tá, pessoal? É suspensão pesada, o funcionamento dela é bem básico, né? Basicamente só amortece aqui os impactos. É um componente bem pesado pela pouca função que oferece, né? Basicamente um amortecedor pesado. Então, se você substituir isso aqui que é pesado por um garfo rígido de alumínio e colocar um pneu mais largo, né, mais robusto, vai fazer praticamente o mesmo efeito e vai te trazer uma experiência bem mais interessante do que usar isso daqui, né? Isso aqui 99,9% vem nas bikes de entrada, nas bikes abaixo de R$ 1.000. Outro ponto que você precisa saber antes de comprar a sua bike é que freios hidráulicos importado é pior que freio Shimano mecânico, tá? Então, se tiver que escolher entre um freio hidráulico importado, eu digo dessas marcas genéricas, tá, pessoal? É melhor você adquirir um freio mecânico da Shimano. É mais eficiente e não vai te dar dor de cabeça. Esse aqui é um freio Absolute, o meu tipo de uso até que ele é satisfatório. É importado, né? É Absolute que importa. Ele não freia igual o Shimano MT-200, mas pelo custo eu confesso que ele é até interessante, né? Mas em sua maioria, freio hidráulico genérico importado freia menos do que freio mecânico da Shimano. Ou mesmo um Tektro. Outra informação importante, está baseada na minha experiência ao longo desses 20 anos, e está diretamente ligado no conforto que você vai ter sobre a bicicleta, é a questão do banco. Banco vazado, não é o caso desse, ele vai ser sempre mais confortável do que o banco sem ser vazado. Principalmente para nós homens, o banco vazado ele alivia a pressão aqui no períneo, pessoal. No caso da mulher tudo bem, mas no caso do homem alivia aqui a pressão no períneo. Esse aqui ele não é vazado, mas ele tem um rebaixo aqui, olha só. Ele tem um rebaixo, então dá uma aliviada, isso aqui ajuda bastante. O interessante é o vazado. O selim vazado vai te dar mais possibilidade de ter um banco confortável do que um selim não vazado. É praticamente o mesmo valor.
Manopla genérica arrebenta com a sua experiência na bike, pessoal. Manoplas ou luvinhas baratas, ela arrebenta com o seu conforto. Então, se for comprar uma bike barata, invista num par de manopla interessante. Esse aqui é um kit da Absolute. Ela é de borrachinha, tipo gel, né? Eu considero bem confortável. Isso aqui vai te trazer conforto ao longo do tempo nas suas pedaladas por aí. Agora, esse ponto quase ninguém aqui vai concordar, pessoal. Quase ninguém. Alguns vão concordar, né? Aqueles que estão mais tempo na bicicleta vão concordar. Pedal de clipe sempre vai ser melhor do que pedal comum, pedal plataforma. Parece um pouco de vaidade do ciclista, né? Mas não é. Isso aqui tem importância, tá? Primeiro, é mais seguro. Ele não vai fazer com que você escape os pés, principalmente se você pedala em trilhas. Isso aqui vai fazer com que você tenha pedalada mais segura. Outro ponto é que isso aqui vai evitar que você tenha lesão nos pés ou na perna. Por quê? Porque isso aqui vai fazer com que você pedale de forma correta, sem pisar torto, mal posicionado no pedal. Então, pedal clipe sempre vai ser melhor que pedal plataforma, salvo em alguns casos bem específicos. E quanto que custa um parzinho desse? Cara, menos que R$200, na faixa de 150 a 170 reais. Agora, falar um pouco de quadro. Quadro MTB ou Speed, pessoal. Movimento central, ponta quadrada, sempre vai ser inferior a todos, tá? Isso aqui é o básico do básico. Você adquire e consegue usar por bastante tempo, mas quando você começar a evoluir, você vai querer trocar isso aqui juntamente com o kit pé de vela. É barato, é a porta de entrada, mas você precisa saber disso. Outra questão importante sobre o quadro é a questão desse cabeamento interno. A galera gosta pra caramba, o pessoal gosta muito, acha esteticamente muito bonito, mas isso aqui gera mais dor de cabeça para você fazer as manutenções, tá, pessoal? Principalmente para o cara que gosta de fazer cicloviagem, ele ter os cabos externos, eu julgo que seria melhor, tá? Porque vai facilitar a manutenção. Esses cabeamentos internos são bonitos, esteticamente é bem bonito, mas gera mais dor de cabeça quando você for fazer as manutenções, tá? Outro ponto importante é sobre a caixa de direção tapered, né? Muita gente julga ser melhor, né? Seria isso daqui. Essa aqui não é tapered, ela é 44 por 44. Normalmente a tapered ela é 44 por 50, outras medidas, né? Mas aqui é mais largo do que aqui, né? Eu usei bikes com caixa de direção tapered. Eu confesso que eu não percebi uma mudança, tá, pessoal? Não sou aquele ciclista bitolado com números, com planilha. Eu basicamente observo a experiência de uso. Confesso que eu não notei nenhuma diferença entre o quadro tapered ou o quadro normal, tá? Se houver uma diferença de ganho, é quase imperceptível, né? Teria que medir para realmente entender a diferença. Agora sobre o quadro, isso aqui eu julgo ser mais importante, tá, galera? Essa distância aqui, ó, normalmente é de 430 a 440, 444, 445. Então, quanto menor essa distância aqui, ó, quanto menor essa distância, a bike será mais ágil. Então, eu vou falar algumas coisas aqui para você fazer comparativos quando você comprar o seu quadro ou quando você for comprar a bicicleta e o lojista disponibilizar essa informação. Então, quanto menor essa distância aqui, mais rápida será a bicicleta. Esse ângulo do tubo do canote, quanto mais levantado, melhor será a bike para subida, tá? Esse aqui, por exemplo, tem 74 graus. Então, se ele tiver 75, seria melhor ainda para você fazer subidas. E se ele tiver 73, seria menos eficiente em subidas. Agora, o que a galera bate mais é sobre esse ângulo aqui da direção, pessoal. O ângulo da caixa de direção. Esse aqui, por exemplo, tem 68 graus. Normalmente, bikes comuns, bikes de entrada, giram em torno de 70 e 71. Essa aqui tem 68, né? O que você precisa saber basicamente, lógico, tem mais informações sobre o tema. Mas o que você precisa saber basicamente é que esse aqui tem 68. Se ele fosse menor, a bike seria mais estável em descidas. E se o ângulo fosse mais aberto, essa bike seria melhor para você fazer subidas, né? Se o ângulo é mais aberto, a bike é melhor para você subir, beleza? Então o ângulo de direção está ligado a desempenho e estabilidade da bicicleta. É isso aí, meus amigos. No ciclismo, cada dia vem informação diferente, um lançamento novo. Olha a caixa tapered, olha quadro boost. Aí vem cabeamento interno e muitas outras coisas mais. Então esse mercado é bem dinâmico, sempre está tendo informação importante, que realmente algumas fazem diferença, outras nem tanto. É preciso você saber antes de comprar, baseado somente no que os lojistas ou os anúncios falam. Sobre os produtos que eu falei, eu vou deixar os que eu julgo confiável aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, clica lá, dá uma olhadinha. Se você quiser entrar para o nosso grupo de WhatsApp, lá eu posto diariamente produtos, peças e bikes de nível intermediário. Não te custa nada, você pode entrar e no momento que você quiser sair, pode sair tranquilamente, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Fui, até os próximos vídeos.